Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Rodrigues, cabeleireira, especialista em beleza. Eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. É muito bom ter você aqui. Hoje eu vou te ensinar como utilizar o molde de sobrancelha da forma correta para você fazer uma aplicação com a rena. Então vamos lá. Vem comigo, meninas! Primeira coisa que você precisa saber. Aqui eu quero deixar bem claro que eu vou dar algumas dicas básicas de como fazer a medida da sobrancelha, porque todas as sobrancelhas têm uma medida. Então, eu vou ensinar basicamente para que você tenha noção de qual é o tamanho do molde que você deve estar utilizando quando fazer a aplicação da rena, tá? Primeiramente, eu vou utilizar o lápis, fazendo essa marcação. Você vai fazer o seguinte, utiliza o lápis canto de sobrancelha, você vai colocar o lápis no cantinho do seu nariz, na asa do nariz, você vai fazer o risco, me desculpe se o risco sair torto, porque eu estou utilizando aqui o celular para me olhar, tá? Asa de nariz, se o seu nariz for um pouquinho mais largo, você vai colocar um pouquinho mais para dentro, tá? Para dar a medida inicial de início aqui do olho. E outra forma de você também se orientar, esse cantinho aqui do seu olho, esse ossinho, quando ele começa aqui, é o cantinho que é a medida do início da sua sobrancelha. Porque às vezes tem um nariz que é um pouquinho mais largo, outros são muito finos e você acaba fazendo uma marcação errada. Depois de marcado o início, você vai vir aqui, ó, nessa marcaçãozinha dos seus lábios, você se direciona a ele e vem aqui, como se fosse canto de nariz. Você vai dar no alto da sobrancelha. O alto da sobrancelha seria o arqueamento. E agora você vai movimentar do alto da sobrancelha um pouquinho mais para o lado, ainda mantendo o lápis aqui no nariz. Vem aqui no finalzinho do seu olho e vai descobrir aonde a sua sobrancelha termina. Feito isso, você já sabe início, meio e fim. O que você deve fazer agora? Você vai pegar o seu molde de sobrancelha, que mais à frente eu vou explicar para você como você deve comprar também. Fica aí comigo que você vai descobrir. O molde de sobrancelha, geralmente ele vai vir em média de 6 a 12. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse molde nas marcações que você tem da sua sobrancelha. Por isso é importante que você faça a marcação exata. Porque se você sabe todas as marcações, quando você colocar o molde, você vai descobrir qual molde que melhor se encaixa no seu formato de rosto e de sobrancelha, entendeu? Ah, mas eu não descobri. Você vai testando, ó. Você vai colocar vários moldes e você vai ver qual molde que se encaixou bem próximo do início, bem próximo do arqueamento e bem próximo do final. Ah, mas eu não encontro nenhuma delas dá certo. Não tem problema. Se você viu que nenhum deles dá exatamente igual, você vai usar o mais aproximado da sua sobrancelha, o molde que mais se aproxima. Pode acontecer do molde não dar certo mesmo, nenhum deles, mas você vai procurar aquele que mais se aproxima, tá? E aí, você vai fazer da seguinte forma, após você ter encontrado exatamente o molde que mais vai se alinhar ao seu formato de sobrancelha, você vai fazer o seguinte, você vai segurar bem firmemente o molde com os 2 dedos, segura firme. Eu gosto muito e recomendo que você tenha esse pincelzinho, ele é um pincelzinho de diagonal, ele facilita bastante quando você vai fazer a aplicação da rena ou até mesmo da sombra, tá? De sobrancelha. Você, depois que preparou a rena, em outro momento eu posso te explicar como é o preparo da rena. Você vai fazer o preparo da rena e aí você vai vir depositando e segurando sempre firme o molde. Não pode deixar o molde solto, não pode deixar ele bambo, ele tem que estar firme. Você vem, deposita bem firmemente, você vai fazer sempre a deposição, ó. Você vai depositar, você não vai arrastar, você não vai fazer risco, nada. Você só vai
depositar. E nesse momento você não pode colocar pouca rena, tá? Tem que colocar uma quantidade que cubra bem os pelos. E aí, como que você vai fazer para soltar? Você vai, como você está segurando aqui com os 2 dedos, você vai soltar esse dedo e ela vai se soltando devagarinho, ó. E aí você vem devagar e solta com o outro também, entendeu? E aí, depois que você fez essa aplicação, você vai vir ou com um pincel, você tem um paninho do seu lado, ou um lencinho umedecido, para você tirar o excesso da rena nele. Aí você vem e vai fazer toda a limpeza, ó, devagarinho, você faz a limpeza do contorno, fica sempre com um olhar assim, um pouquinho mais levantadinho pro espelho, que aí você consegue, ó, vem e limpa e você vai tirando essa sujeirinha. Aí depois disso você vai deixar a rena agir o tempo que a empresa fala da rena que você comprou. É bem fácil, é bem simples, faça bem devagar que dá certo. Não pode ficar passando assim retinho, rápido, o pincel, que aí pode acontecer de borrar e ficar uma caca, tá? E assim, gente, mesmo que você não vá fazer em você, mas é legal que você saiba como é feito, porque muitas vezes eu vejo aí pessoas que fazem aplicação de rena, colocam um molde na pessoa que fica parecendo nossa, me perdoe, um palhaço. Fica muito grosso, o molde que é usado para fazer aquela rena fica fora do que é o padrão ali do rosto da pessoa. Então, você sabendo como é que tem que ser feito, você também sabe cobrar, né? Você vai saber pedir para profissional fazer uma marcação para que use um molde próximo ao que é para ser a sua sobrancelha. Isso é bem legal saber, né? Mas é bem fácil de fazer, é bem simples, é só você fazer com paciência. Então vamos lá, uma dica bem importante. Compre, gente, moldes de sobrancelha em lojas assim de perfumaria, que nem esse daqui. É um molde da marca Fuji. Essa empresa, eu comprei pela internet quando eu adquiri. E lá tem muitos conjuntos de moldes para sobrancelha. Então, evite comprar em lugares assim, tipo Xing Ling, né, que são lojas de artigos de presente, decoração. Por quê? Esses produtos vêm lá da China e tal, e a sobrancelha delas são diferentes da nossa. Eu não sei se você já viu, mas vá e veja, depois me fala aqui. O molde da sobrancelha dela, que tem nessas lojas, eles são totalmente diferentes dos moldes aqui nossos brasileiros. É muito diferente. Então você vai lá, compra, vai se decepcionar, porque quando você for colocar para ver a medida certinho, não cabe, a sobrancelha fica cortada no meio, não fica legal, não fica uma coisa bonita. Então não compre de lojas assim de Xing Ling, que você não vai fazer uma coisa legal, não vai ter sucesso. Compre sim em lojas de perfumaria. Uma dica também que eu te dou, lá na perfumaria, peça para você abrir a embalagem, se possível, para que você veja o molde, para que você tenha noção se aquele molde vai dar certo, né? Que não seja igual aos lá da lojinha lá do Xing Ling, para que você pelo menos veja os moldes, que sejam uma anatomia mais natural, mais bonitinha, entendeu? Então, essa é a melhor forma de você fazer um uso de rena com molde que tem. Se você conhece outro, por favor, me mostra, me indica aqui. É muito importante que você faça a marcação exata, para que você use o molde exato. Existe também a questão de pessoas que fazem o uso de rena e quer usar uma sobrancelha, por exemplo, da Juliana Paz. Aí quer se inspirar em fazer a sobrancelha da Juliana Paz, mas a pessoa tem a sobrancelha fina, que não tem nem pelo para caber ali no molde. Então não pode, gente. Tem que usar um molde que mais se adequa ao seu formato, que vai ficar um efeito lindo, natural, que você vê que foi feito um trabalho ali, mas que não é aquele trabalho estrambólico, entendeu? É tudo uma questão de gosto, essa é a minha opinião e assim, a maioria das clientes que vêm até mim também não gostam, então é a forma que eu trabalho. Como eu disse, se você tem outra forma de fazer um uso bem legal de aplicação de rena, comenta aqui, fala pra mim, vamos discutir o assunto, eu vou ficar muito feliz em saber. E convido você a assistir os outros vídeos aqui do meu canal. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, aqui tem outros também muito legais. Então vai lá ver e comenta aqui comigo se gostou ou não. Se você quiser me ver também todos os dias,
Me segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que tem o mesmo endereço, que é o Gisele Rodrigues Salão de Beleza, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, pela sua audiência, um grande beijo da Gi e um forte abraço. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.